Olá pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nessa informação que eu vou passar para vocês em razão de uma ressonância de cérebro que eu recebi aqui e ela me trouxe aí algumas informações muito relevantes. Eu quero comentar isso com vocês, a importância de alguns cuidados. E vocês já ouviram dizer que depois de uma certa idade a gente pode apresentar demência, né? Ou seja, confusões mentais. Essas demências podem ser por várias origens. E a principal causa de demência hoje, que pulverizou, é o Alzheimer. O Alzheimer é uma demência aí que virou pandêmica, né? Tá bastante consistente. Eu vejo aqui no meu cotidiano, né, dos meus pacientes, o retrato disso que acontece com seus entornos. E o que leva realmente à demência é a morte dos neurônios. Né? Os neurônios cerebrais, à medida que você vai destruindo os seus neurônios, essa capacidade cognitiva, de entendimento, começa a diminuir. Existe uma perda natural dos neurônios ao longo da vida. Essa perda, ela fica, para você ter uma ideia, de 10 a 100 mil neurônios por dia. Olha só, você perde de 10 a 100 mil neurônios todos os dias. Imagina você, depois de uma certa idade, com um processo acelerado da perda dos neurônios. O estrago pode ser grande. Então, quando eu vejo uma ressonância, uma tomografia, além da gente observar o encolhimento do cérebro, vem o médico responsável por aquele laudo, ele coloca lá na redução de massa encefálica de tantos por cento. Isso é para todo mundo. O envelhecimento. Eu disse para vocês que a gente perde 10 a 100 mil neurônios por dia. Isso é fisiológico. Anos a fio, você vai perdendo. Então, quanto mais próximo de perder 100 mil neurônios, mais rápida é a sua degeneração. Isso faz com que você desenvolva o Alzheimer. Nem sempre você tem que considerar genética. A epigenética, o ambiente que você vive, pode corresponder ao avanço precoce da doença do Alzheimer. A epigenética é uma modificação genética do ambiente que você vive, que não tem nada a ver com a herança familiar. E sabe quem é o principal causador da morte precoce dos neurônios ou da morte acelerada dos neurônios? O açúcar. Esse sim. Hoje já tem vários estudos robustos aí, publicados, mensurando isso. O consumo alto de açúcar produz morte precoce de neurônios. Ele vai diminuindo a tua massa encefálica num processo muito acelerado. Então, todos esses indivíduos que têm apresentado uma incidência maior de Alzheimer têm relação direta com o nível de glicose sanguínea. E quando nós médicos, eu faço isso muito de rotina aqui, uma bateria de exames que a gente consegue identificar o perfil médio glicêmico desses pacientes. Porque às vezes você vai e faz um exame de ponta digital, talvez a sua glicose até está um pouco acima, aí, sei lá, uns 100, 110. Amanhã você tira o pé, caiu aí talvez nos 95. Então, isso é um parâmetro? Mas não é só esse parâmetro que serve para avaliar muito bem a média glicêmica. Um dos exames que a gente usa muito aqui é a hemoglobina glicada. E o que exatamente é essa hemoglobina glicada? Tem um vídeo meu aqui no meu card que vocês podem verificar ali. Eu tenho uma explicação mais detalhada no meu feed falando melhor sobre a hemoglobina glicada. Esse exame de hemoglobina glicada dá uma média geral dos níveis de açúcar. A hemoglobina ela é dividida em vários tipos de hemoglobina, né? Tem uma estratificação. Mas existe uma específica chamada hemoglobina A1C, HbA1c. Esse exame mostra o percentual de açúcar, de glicose, aderido à hemoglobina. A função da hemoglobina são várias, mas a principal é transportar ferro e oxigênio. Essa é a principal fonte da hemoglobina. Então, quando você faz lá um hemograma, por exemplo, lá apareceu hemoglobina 14 gramas, hematócrito 42%. Há uma avaliação dos níveis de hemoglobina que você tem, se ela está boa. Os parâmetros ali de referência. A hemoglobina glicada é uma subdivisão dessa hemoglobina, mas é a mesma, são divisões diferentes.
Aí quando você, por alguma razão, né, tem uma perda natural da produção de insulina, até por conta da própria idade, ou desenvolve uma resistência à ação da insulina, a média de glicose sanguínea começa a aumentar. Ela começa a aderir a essa hemoglobina que passa a se tornar glicada, como se ela ficasse assim, açucarada. Essa hemoglobina açucarada, a gente mede o percentual dela. Existe um exame da hemoglobina glicada que ela dá o percentual de hemoglobina que está açucarada. É isso mesmo, esse é o termo mais adequado. E quando você tem essa hemoglobina açucarada, ela diminui a capacidade de trabalho, né, de transportar ferro, de transportar oxigênio, sem contar o processo inflamatório que essa hemoglobina glicada começa a produzir pelo teu corpo. Ela está colada ali com açúcar. Então, por onde a tua hemoglobina anda, o excesso de açúcar está grudado com ele. Ele não sai dali. E não tem nada que eu lhe dê, que você tome, que ela solte da sua hemoglobina. Grudou, não sai. Por isso passa a ser um problema. Porque isso demora. Isso fica circulando aí pelo teu sangue tempo. Você só vai conseguir reduzir a tua hemoglobina glicada depois de, no mínimo, uns 3 meses, quando a tua hemácia morrer. Enquanto a sua hemácia vive, ela está ali presente. As nossas células são trocadas a cada 90 até 120 dias. Então, depois que essa célula morre, se você não tiver realmente abusando dos açúcares, a sua hemoglobina que estava açucarada morre, repõe uma hemoglobina nova que ainda não foi açucarada. Mas se você continuar mantendo um índice alto de açúcar, ela vai ficar grudada novamente. E qual é o parâmetro seguro, qual é o percentual seguro de hemoglobina açucarada para não causar lesões no seu corpo? Para os diabéticos, a gente considera aí de 7% para baixo. Hoje, os estudos dizem que tem até que ser menor de 7%. A gente está reduzindo isso para 6,5% para pacientes diabéticos. Essa hemoglobina glicada ou açucarada, circulando aí, como eu falei para vocês, ela não solta da hemoglobina, ela passa pelo teu cérebro, passa pela tua retina, passa pelo teu rim, anda pelas tuas artérias e vai machucando, e vai causando lesões. Enquanto você estiver mantendo isso alto, as lesões são permanentes e vai aumentando as lesões. E os seus neurônios sofrem muito com isso. Lá a gente tem um aminoácido que protege o neurônio. Agora, se você está com a sua hemoglobina glicada alterada, ela mata lá, ela destrói um aminoácido que protege o seu neurônio. Então, ao invés de você perder de 10 a 100 mil neurônios por dia, você passa a perder 1 milhão de neurônios por dia. E os neurônios não se regeneram. Não se regeneram. Então, se você manter uma hemoglobina glicada, o percentual de açúcar colado na sua hemoglobina está acima de 6, você vai destruir um aminoácido que protege o teu neurônio. É uma proteína que é uma espécie de colágeno, que dá a consistência para o seu neurônio. Aí você, com essa hemoglobina glicada, destruiu esse aminoácido que protege o seu neurônio, a morte desses neurônios acelera. 1 milhão, 2 milhões por dia, e vai encolhendo a massa encefálica, até você já não ter mais neurônios cognitivos, e aí começam as confusões. Por essa razão, o diabetes tem que ser muito controlado. Você precisa manter a tua hemoglobina glicosilada ou glicada abaixo, se for diabético, abaixo de 6,5. Para quem não é diabético, tem que ser menor ainda. E às vezes você perde lá, fala, pô, mas se eu reduzir aí 0,5% de hemoglobina, não é pouco? É nada, é muito. Hoje a gente considera aí, para você realmente não ter nenhuma complicação com a hemoglobina glicada alta, que ela seja de 5,7 para baixo. Se você observar o valor de referência que a maioria dos laboratórios marcam, está lá, de 5 a 5,7. Você vê que a janela é muito estreita, pequenininha ali, né? Não chega a 1%, mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Então fique atento, né? Você precisa falar com o seu médico, precisa avaliar melhor os seus parâmetros glicêmicos, verifique direitinho a sua hemoglobina glicada, tente pelo menos mantê-la abaixo de 6 para você não acelerar a morte dos seus neurônios. E se você convive com alguém diabético, teu pai, tua mãe, fique atento a esses exames, isso é muito importante. Agora, isso eu estou falando para o diabético tipo 2. Tá? O diabético tipo 2 é aquele que está acima do peso normalmente, ou que tem uma reserva de insulina caindo. Então você tem que modular a sua dieta para deixar de
ingerir tanto alimentos convertidos em glicose, para tentar manter esses parâmetros mais adequados aí. Isso é muito importante que vocês façam isso. Agora, para o diabético tipo 1, que é o que toma insulina, isso é muito mais difícil ainda, tentar manter uma hemoglobina glicada mais baixa. Então, são mais detalhes, tem que ser mais preciso, mais consistente no acompanhamento para evitar que você reduza a massa encefálica. E você tem que entender o seguinte, se você convive com pessoas que são diabéticas, você precisa ajudá-los, né, para que ele não se torne um peso para você, porque vai ser isso que vai acontecer. Porque se você ficar com dó do diabético, né, do teu pai, da tua mãe, do teu amigo próximo, do teu marido, da tua esposa, e deixar ele fazer o que quer, você está realmente contribuindo para o peso seu se tornar muito maior. Porque se você permite que esse indivíduo, que às vezes não tem tanto conhecimento quanto você, manter uma hemoglobina glicada elevada, daqui a pouco ele vai acelerar o processo de demência, que é o Alzheimer é exatamente isso, e aí você então vai ter um problema maior, porque esse indivíduo que entra no estágio desse, para ele não muda nada, ele não tem noção de que está acontecendo, mas o problema para nós acaba aumentando bastante. Então fique atento, fique esperto, veja sempre com o teu médico os seus níveis de hemoglobina glicada para poder evitar um problema ali na frente. Por isso eu tenho dito para vocês aqui, para quem me acompanha, para quem são os meus pacientes, para quem me segue aqui nas redes sociais, esses detalhes importantes. Então, às vezes você passa batido, minha glicose de jejum deu tanto, de pós-prandial deu tanto. Não é bem assim, às vezes é só um pico ali. Mas quando você faz aí um pico de glicose e ela gruda na sua hemoglobina, vão aí pelo menos 6 meses causando estrago, mesmo que você reduza a glicose no dia seguinte. Subiu, no dia seguinte ela caiu aí para 90, aquela glicada que estava lá em 6 vai demorar 90 dias no mínimo para sair do teu corpo. Não tem como sair. Enquanto isso ficar alto, o estrago vai sendo produzido, matando os teus neurônios e acelerando o teu processo de demência. Tá bom? Essas informações eu entendo são interessantes, são importantes. E aí, converse com seus amigos, compartilhe as informações, que é muito importante. Agora, se tudo que eu te passei aqui dessas informações for útil para você, e você se encontra numa situação parecida, ou conhece alguém nessa situação que pode estar entrando numa zona de risco, procure um médico, procure um especialista, ajudá-los a evitar que esses problemas relacionados ao açúcar alto possa trazer um problema para você ou um problema coletivo para todo mundo, porque isso, quando começa, não atinge apenas o paciente, atinge toda uma coletividade que acaba envolvida e sofrendo junto. Então, cuide-se, viver bem é viver leve e sem diabetes.